Olá, meus queridos irmãos. Que o amor e a misericórdia do Senhor estejam sobre você e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Hoje, irmãos, quero ser boca de Deus na sua vida. Enquanto eu estava aqui orando, pedindo uma palavra, uma confirmação, Deus me mostrou que, ao final desta oração, você se sentirá mais leve, sairá renovado espiritualmente, cheio de esperança e ousadia. Amém. Deus me revelou, irmãos, que muitos de vocês estão precisando desse renovo. Sabe, irmãos, muitas vezes, quando nos sentimos cansados, logo pensamos que é uma batalha espiritual, que o inimigo está nos oprimindo. Mas e se eu te disser que esse cansaço que você tem sentido pode significar uma falta de propósito na sua vida? Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que 2 homens entraram na terra prometida e conduziram todo aquele povo. Esses homens foram Josué e Calebe. A Bíblia conta que, quando Josué e Calebe foram vistoriar a terra prometida junto com outros 10 espias, apenas esses 2 trouxeram um relatório otimista. Os outros, na verdade, apavoraram o povo, dizendo: "Nós vamos morrer, porque, quando chegamos lá para conhecer a terra prometida, percebemos que existem gigantes violentos e muros altos. Jamais conseguiremos alcançar essa terra." Mas Josué e Calebe foram os únicos que encorajaram o povo. Irmãos, não acreditem nessa mentira. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Sabe o que aconteceu? Aqueles que duvidaram, inclusive todo o povo que estava no deserto, morreram no deserto e não entraram na terra por causa da sua incredulidade. Mas a geração seguinte, junto com Josué e Calebe, finalmente chegou à terra prometida. Só que os gigantes ainda estavam lá. E sabe o que aconteceu? Calebe fez uma declaração muito linda, que acho encorajadora para todos nós. Em Josué, capítulo 14, versículo 10, Calebe disse: "Hoje eu estou com 85 anos. Já não sou mais jovem como antigamente, há 40 anos. Hoje tenho uma idade avançada, mas, quando entrar nessa terra, quero enfrentar os maiores gigantes. Quero as regiões mais montanhosas, as mais desafiadoras, porque estou aqui até agora porque o Senhor me sustentou, e Ele vai continuar me dando vitória." Irmãos, acho maravilhoso esse exemplo, porque esse homem tinha tudo para se acomodar. Ele poderia pensar: esperei até agora, vou colocar os jovens na frente da batalha, vou colocar o exército, pessoas mais capacitadas. Mas não, irmãos, ele queria a vitória completa. Esse homem estava com uma ousadia tremenda porque confiava no Senhor. Lembra do que eu falei? Às vezes, o seu desânimo é falta de confiança, é falta de se posicionar na presença de Deus. Vou te mostrar alguns exemplos de pessoas que se acomodaram, e isso trouxe um preço muito alto. A preguiça espiritual traz um conforto momentâneo, mas, depois, irmãos, isso atrasa a nossa vida. Estou falando para você que, muitas vezes, até vai à igreja, ora comigo todo dia, tem uma vida com Deus. Não estou questionando isso, mas estou dizendo que, às vezes, você poderia estar sendo mais ousado, poderia estar rompendo mais em fé. Amém. Até me lembrei daquele louvor Rompendo em Fé. Quando me converti, eu cantava ele de dia, de tarde e de noite. Amava aquele louvor porque ele é muito profundo. Ele fala que, a cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá uma chance de crescer um pouco mais. Então, se você está passando por um deserto, não desanime. Se você está fazendo a obra de Deus, a Bíblia diz: não desanime, porque, no tempo de Deus, você irá colher todas as bênçãos possíveis e muito mais. Deus é fiel. Amém. Então, não desanime, porque Deus está fazendo você crescer um pouco mais. Olha, nós já vamos começar com a mensagem e depois faremos uma oração. Peço que você fique aqui, porque vamos unir a nossa fé e Deus vai agir poderosamente na sua vida. Tá bom? Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só clicar no botão embaixo do vídeo, em inscrever-se, ativar o sininho que vai aparecer ao lado e selecionar a opção Todas, para você não perder os próximos vídeos que eu postar. Tá bom? Agora sim, vamos começar. Irmãos,
Como eu estava falando, muitas vezes o conforto nos impede de cumprir plenamente o propósito que Deus tem para nós. E, muitas vezes, as bênçãos estão exatamente onde seu conforto termina. Por que estou falando isso? Porque, quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que até homens e mulheres de Deus se acomodaram em algum momento, e isso trouxe graves consequências. Por quê? Porque nós fomos chamados para batalhar. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus não te deu um pijama. Ele te deu uma armadura. Guarde isso. Deus te deu uma armadura para você batalhar, enfrentar, vencer e reinar. Amém. Quando lembramos de Davi, pensamos nas vitórias e conquistas que ele teve. Não é verdade. Mas houve um momento crucial na vida dele que precisamos nos lembrar agora. Foi quando Davi se acomodou espiritualmente. Quero ler para você o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e o exército israelita para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército amonita e cercaram a cidade de Rabá. Contudo, Davi ficou no palácio em Jerusalém. Olha que interessante, irmãos. Esse detalhe aqui. Davi ficou no palácio em Jerusalém enquanto seu exército estava lutando na guerra. Em vez de assumir a responsabilidade como líder e guerreiro, Davi preferiu descansar. Talvez ele pensou que já tinha feito batalhas suficientes. Talvez achou que merecia um descanso. E eu não discordo disso. Mas, irmãos, a Bíblia conta que, enquanto ele ficou no palácio, passeando pelo terraço, viu uma mulher muito bonita, chamada Batseba. Ela estava tomando banho, e Davi ficou ali contemplando, cobiçando aquela mulher. Irmãos, ele caiu num pecado muito grave, e aquilo trouxe graves consequências para ele, para sua família. Para você que não sabe, Davi mandou chamar aquela mulher, se deitou com ela, mesmo sabendo que ela era casada, e acabou mandando matar o marido dela, colocando na frente da batalha. Davi ficou totalmente cego espiritualmente, tudo porque parou de batalhar. Olha, irmãos, quantos de nós hoje já estamos um pouco mais acomodados ou muito mais acomodados do que antes? Antes, você ia à igreja, jejuava, orava. Agora, parece que está mais acomodado, principalmente porque Deus começa a mudar a vida da gente. A tendência é que tudo começa a se resolver. A Bíblia conta, no Salmo 34, versículo 19, que Deus livra os seus filhos de todas as aflições, dos medos e pavores. E, nisso, a gente pode cair. Quando começamos a ver os milagres, o agir de Deus a nosso favor, precisamos tomar cuidado. Por quê? Se não tivermos as mesmas atitudes que tínhamos antigamente, quando estávamos no deserto, passando por provações, podemos cair no pecado do comodismo, na preguiça espiritual, e dar muitas brechas para o inimigo. Tem outro exemplo que não podemos esquecer, o de Eli. Eli foi um sacerdote de Deus que liderava o povo de Israel. Para você entender melhor, ele era como um pastor, um líder religioso da época, e vivia cuidando das pessoas, ajudando-as a se aproximarem de Deus. A Bíblia conta que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes e tinham a responsabilidade de servir ao Senhor no templo. Só que, irmãos, esses 2 homens eram rebeldes. Eles não queriam obedecer a Deus. Em vez disso, usavam sua influência e ministério para fazer coisas erradas. Deus detestava as atitudes deles. Para você entender a gravidade, irmãos, eles roubavam as ofertas que as pessoas traziam ao Senhor e se deitavam com as mulheres que entravam no templo. Era algo muito grave. Sabe o que aconteceu? Esses homens continuaram no erro, e o pior, seu pai, Eli, não teve coragem de repreendê-los. Ele não corrige seus filhos, e eles foram piorando. Eli preferiu ficar calado, talvez para evitar conflitos na família ou por medo de causar desgaste emocional. Ele preferiu ficar cômodo nessa situação, mas pagou um preço muito caro, não somente por ele, mas por toda a sua família. Porque Deus espera que nós, pais, sejamos responsáveis pelos nossos filhos. Devemos ser instrumentos do Senhor na vida deles. Vou ler para você o que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 3,
Versículo 13. Eu adverti você para que julgasse sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos. Você sabia que os seus filhos blasfemavam contra Deus e ainda assim não os repreendeu. Olha, irmãos, isso é muito sério. Eli preferiu o caminho mais fácil, o mais cômodo, talvez por medo de conflitos ou de causar desgaste emocional. E, quando não corrigimos no começo, depois fica cada vez mais difícil. Quantos vídeos a gente assiste de adolescentes dando trabalho, fazendo birra, não respeitando os pais, se levantando contra a autoridade dos pais? Irmãos, temos que tomar cuidado para não deixar as coisas serem levadas sem que haja disciplina, sem que haja limites. Deus coloca limites na nossa vida, não é? Por que não vamos colocar limites na vida dos nossos filhos? Porque isso, irmãos, trouxe uma desgraça para toda a família de Eli. Ele acabou perdendo o sacerdócio e seus filhos morreram. Foi uma tragédia familiar. Então, não podemos deixar de disciplinar. Olha, pegue firme com seus filhos, converse com eles. É claro que você não vai só chamar atenção. Cada vez que você chama a atenção do seu filho, deve também dar um abraço, dizer que o ama. Costumo dizer que, cada vez que você dá uma bronca no seu filho, é como se sacasse dinheiro no banco. Se você ficar só dando bronca, é como se o seu dinheiro acabasse na sua conta. Da mesma forma, o coração do seu filho vai se distanciar de você. Então, não é errado dar bronca. Pelo contrário, a Bíblia diz que os pais que amam disciplinam os filhos. Mas, toda vez que você der uma bronca, demonstre o seu amor, mostre o seu carinho, mostre que quer o bem para ele. Isso vai ser bênção na vida do filho e vai ser bom para você também. Deus vai se agradar da sua família. Então, irmãos, trouxe esses exemplos para você entender que precisamos deixar de lado o comodismo, a preguiça. Precisamos obedecer a palavra. Será que estamos realmente fazendo a nossa parte ou estamos deixando de lutar as batalhas? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Muitas pessoas deixam as oportunidades porque não querem dor de cabeça, não querem se envolver no ministério, não querem fazer o que precisa ser feito. Tem um versículo que quero ler antes de fazermos a oração. Gosto muito desse versículo porque ele me traz um alerta de que tenho que regar todo dia, fazer minha parte, não me acomodar. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 24, versículos 30 e 31. Eu passei pelo campo do preguiçoso e pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos, coberto de ervas daninhas, e o seu muro de pedras em ruínas. Irmãos, isso fala exatamente sobre a nossa vida. Quantas vezes deixamos de cuidar do nosso coração, de vigiar sobre certos pecados, atitudes, amizades? Então, nosso coração vai ficando cheio de ervas daninhas, que é o pecado. Se não tomarmos cuidado, irmãos, os nossos muros vão ficar em ruínas. Então, temos que tomar muito cuidado. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Já vamos orar. Mas quero pedir em seu favor que Deus te traga um alerta, que Ele toque no seu coração hoje, principalmente, que renove sobre você a sua presença. Porque é a presença do Senhor que nos dá ânimo, esperança e força, assim como Caleb, que, mesmo estando velho, se sentia como há 40 anos atrás. Ele estava totalmente renovado no seu interior. Amém. O apóstolo Paulo diz que, a cada dia, o nosso exterior se desgasta, mas o nosso interior se renova. Então, vou orar pela sua vida agora. Quero que você escreva o seu nome e escreva: Deus falou comigo hoje, ou Deus é a minha fortaleza. Amém. Glória a Deus. E não se esqueça de compartilhar no final. Mas, neste momento, quero que você se acalme, feche os olhos e vou interceder pela sua vida e pela sua família. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Quantas pessoas hoje estão presas numa cadeia, sem acesso ao Evangelho, mas nós temos esse privilégio, Pai. Por isso, eu quero te agradecer, porque todos os dias o Senhor tem falado conosco na oração da manhã, na oração da noite. Olha, Pai, eu só tenho te agradecer, meu Deus, porque tem sido uma bênção.
Quantas vezes eu me encorajei ao trazer uma palavra de encorajamento aos meus irmãos. Pai, mas, neste momento, eu reconheço que muitas vezes escolhemos conforto ao invés da responsabilidade que o Senhor nos dá. Perdoa-nos, ó Pai, porque sabemos que precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça. Sabemos que, sente, somos fracos, mas contigo somos mais que vencedores, ó meu Deus. Ajuda-nos a vencer a preguiça espiritual, toda acomodação que tenta nos impedir de cumprir o nosso chamado. Ó meu Deus, eu oro por cada vida que está me ouvindo agora. Eu sei, Pai, que tem pessoas aqui enfrentando doenças, enfermidades físicas, emocionais. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo mal desapareça na vida dessa pessoa. Todo câncer, diabetes, hipertensão, problemas no coração, eu repreendo em nome de Jesus, ó meu Deus. E eu venho te pedir agora, tira toda dor, Pai, toda artrite, todo problema de saúde nas articulações, nos músculos. Essa pessoa que está doente e os médicos não conseguem descobrir a causa. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Cura também as feridas da alma. Liberta aqueles que estão sofrendo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Quantas pessoas, Pai, agora estão tristes, pensando em acabar com tudo. Tem misericórdia. Senhor, ajuda-nos a lembrar que o nosso valor não vem daquilo que fazemos ou conquistamos, mas daquilo que Cristo fez por nós na cruz, nos tornando seus filhos amados e aceitos. Ó Pai, eu oro para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Quantas precisam ouvir essa palavra? Pai, homens que estão sendo negligentes na educação dos filhos, que estão sendo negligentes como cabeça da casa, que não estão correndo atrás. Tira, Pai, essa preguiça espiritual desses homens, ó meu Deus. Faça eles levantarem da cama, que esses homens possam encontrar um propósito na vida, que possam ter um encontro contigo, que possam renovar a aliança com o Senhor. Pai, eu oro também por esta mulher que não assume a posição como esposa, a esposa que edifica o lar. Tem misericórdia, Pai. Que o Senhor não deixe que nenhum pecado, nenhuma perturbação, nenhuma tentação do inimigo atrapalhe a nossa vida e corrompa os nossos bons valores. Pai, nos ajude a viver em santidade todo dia, que possamos ser como Caleb, que, mesmo estando velho, sentia como se estivesse jovem, e ele tinha fé, autoridade, esperança. É tudo isso que nós te pedimos. Pai, que o Senhor nos dê esse ânimo, essa coragem para enfrentar os desafios. Quantas pessoas agora, Pai, estão passando aperto financeiro, mas não têm coragem, não têm força para se levantar, para correr atrás. Ó meu Deus, nos dê sabedoria, força de vontade para trabalhar. Pai, muitas vezes o ímpio tem mais força, mais coragem do que o justo, do que aquele que anda contigo. Nós sabemos que não adianta apenas orar, precisamos agir. Que o Senhor nos capacite para isso, que nos dê força para vencer essa preguiça espiritual, que nos dê ânimo para vencer os desafios que surgirem no nosso caminho. Ó meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos agora e te peço, tira, Senhor, todo mal, toda preguiça, todo ataque do inimigo. Que o Senhor renove sobre nós a Tua presença e a Tua paz. Eu creio que essa mensagem de hoje, meu Deus, vai alcançar mais e mais pessoas. Eu creio que cada compartilhamento será uma semente que vai cair na terra fértil. E eu creio que muitos tomarão uma posição a partir de hoje. Eu te peço, Deus, que essas campanhas de oração, essa corrente de fé, nunca venha parar, mas que o Senhor nos capacite todos os dias a estarmos aqui em oração, aprendendo um pouco mais a Tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro, e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.